Olá, eu sou Josimar Silva e está começando o nosso primeiro episódio do CICAPcast. E hoje com o tema saúde mental. E hoje estamos entrevistando o psicanalista clínico Dr. Alan Galhardo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Né? O senhor vai explanar aqui toda a área falando sobre saúde mental. Que faça suas considerações iniciais, falar toda a sua formação. Fique à vontade, seja bem-vindo. Então, é isso, falar sobre saúde mental. Saúde mental que é uma coisa tão importante hoje, né? Se fala tanto de saúde mental, se você entrar nas redes sociais, as pessoas falando sobre depressão, ansiedade, pânico, né? Sobre fobias. E como o ser humano, via de regra, está tão doente, né? Está com tantos problemas de saúde mental, não só por conta da pandemia, na realidade, né? Se questiona muito se pós-pandemia piorou, é verdade. Fala tanto, né? Pandemia. Piorou. Mas o ser humano já vinha na sequência aí de pioras. Sempre existiu a depressão, né? Não foi por causa da pandemia. Não foi por conta da pandemia. A pandemia deu uma piorada, né? Deu um up nesse negócio, deu uma piorada. Mas não é a pandemia a grande causadora. Na realidade, o comportamento, né, do ser humano nos últimos tempos tem levado ele a quadros de depressão, ansiedade, pânico, né? De processos de saúde mental, né? Infelizmente, instabilidade emocional, não só por conta da pandemia, mas por conta do próprio comportamento do ser humano na atualidade. Tudo isso que seja inserido, né, doutor Alan? Sim. Doutor Alan, e o que seria e qual a diferença entre bem-estar físico e saúde mental? Eu sempre digo para as pessoas, uma coisa é você cuidar do teu corpo, do teu bem-estar. Isso é extremamente importante. Eu falo para as pessoas o quanto que é importante. Hoje você vê normalmente as pessoas irem mais academias, as academias estão lotadas. Se você sai às 5, 6 horas da tarde na rua, você vê pessoas caminhando nas BRs, você vê as pessoas nas grandes avenidas caminhando, se alimentando melhor, evitando comer frituras, coisas que não fazem bem. Isso é muito bom. Inclusive pessoas com uma certa idade, 50, 60, 70, 80 anos, voltando ao ambiente acadêmico. Eu terminei o mestrado agora há pouco e um aluno comigo lá tinha 74 anos. 74 anos. Ou seja, as pessoas estão voltando ao ambiente acadêmico para poder estudar, ganhar mais conhecimento, né? Melhorar o intelecto, melhorar como profissional. Mas não estão atentando para uma coisa. Você pode ganhar elevados patamares, você pode ter o melhor corpo físico, ter muito bonito, ter uma boa saúde física, ter um grande intelecto, mas se você não cuida da tua saúde mental, você vai tombar. É um conjunto, né? Não adianta você o bem-estar até econômico, mas mentalmente você não está bem. Então, o ser humano, via de regra, ele tem um tripé que precisa estar balanceado, tá? Alma, corpo e espírito, tá? Então eu costumo dizer o seguinte, se você está com um corpo bacana, mas se teu espírito não está legal, não está conectado a Deus, e tua alma está legal, você vai tombar. Se você também está com uma parte espiritual boa, está com a parte da física boa, mas se você mentalmente não está legal, você vai tombar. Nós temos casos de pastores que têm um corpinho fininho, têm realmente um envolvimento com Deus muito grande, uma espiritualidade muito alta, mas ficam depressivos e até tentam tirar a própria vida, né? Porque é um tripé, você tem que cuidar das três coisas da tua vida, a espiritual, a parte mental, que é a parte da alma, né? A parte da psique, e a parte física. Então, hoje você vê as pessoas cuidando do físico, cuidando às vezes do espiritual, indo mais à igreja, cuidando do intelecto, voltando ao ambiente acadêmico, mas não cuidam da mente. Que é de maneira preventiva. Porque quando eu digo não cuidam, na realidade, Josimário, não é que não cuidam. Quando eles vão cuidar, já estão adoecidos. O ideal é que eles procurassem de maneira preventiva, né? Para que evitar. Você deve evitar comer muito para não engordar. Isso. Não é isso? É. A mesma coisa, você deve fazer um processo terapêutico para poder evitar que você venha desenvolver um problema de saúde mental. Doutor Alan, como o senhor já falou desde o início, mas eu vou voltar a tocar no assunto. Sim. Como o senhor avalia o antipandemia e depois-pandemia e quais suas consequências? O que essa pandemia trouxe para que alguns números viessem a aumentar mais de casos de ansiedade, de depressão? Na realidade é o seguinte, essa questão da pandemia, realmente houve isso, né? Porque o que é que aconteceu? Durante a pandemia, várias pessoas perderam o emprego.
Você imagina um pai de família perdendo o Sem emprego? sua renda principal. Como é que vai ficar? Eu tenho filhos, eu preciso alimentar os meus filhos, pagar o meu aluguel, pagar a água, a luz, e eu não tenho emprego. Como que eu vou fazer? Então, de imediato vai desenvolver nele um quadro Já é de uma ansiedade. bala, né? Já é uma bala emocional. E já vai de imediato desenvolver nele um quadro de ansiedade. Por quê? É a questão da busca do amanhã, a preocupação do amanhã. Será que amanhã eu vou ter a comida para o meu filho, para mim, para minha esposa? Então, com isso, as pessoas desenvolveram. E quando a gente fala de ansiedade, Josemar, não tem a ver com, não tem a ver com a ansiedade natural que o ser humano tem. De via de regra, nós somos ansiosos, mas aquela ansiedade boa. Por exemplo, semana que vem vai comprar um carro novo. É Aí natural fica que você aquela fique ansiedade, ansioso né? para Ter receber aquele o carro. lance, será que vai chegar? Será que Isso vai é dar certo? normal, A está ansiedade dentro nesse do ponto é normal. esperado. Agora, o problema é quando você desenvolve o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, que aí é a ansiedade que já te causa dor, te causa sofrimento, a preocupação do amanhã. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir emprego? Será que eu consigo pagar o meu aluguel? Será que não vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que meu filho vai adoecer? Será que meu filho vai chegar do trabalho bem? A minha esposa também? Não vai acontecer nada comigo? Essa preocupação exacerbada. O doutor Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado. A mente não descansa. Eu estou sempre preocupado com algo que eu acredito que vai acontecer, Vai mas acontecer. nem vai acontecer. Na realidade, 95% das coisas que a gente acredita que vai acontecer é só resultado de uma mente doentia. Não tem a ver com a realidade. Não vai acontecer. Então, a pandemia ajudou a potencializar isso. As pessoas desenvolveram o transtorno da ansiedade por conta da incerteza do amanhã. Alan, e a depressão? A depressão tem mais a ver com o histórico do passado. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas que estão deprimidas, normalmente, elas se ligam muito no histórico do passado. No Um histórico. casamento que acabou, Mal uma empresa, resolvido, né? Aí casamento tudo mal isso. resolvido, acabou o casamento, era feliz, deixou de ser feliz, tinha uma empresa, quebrou a empresa, então a minha empresa era tão boa, trabalhava numa empresa, era muito bacana, chegou Aí um novo chefe, demitiu, Começam a nos pergunta, por quê? Por quê? porque... Então a depressão, ela está muito ligada ao passado. Então normalmente quando você se encontra deprimido, o ponto de partida é o teu passado. Eu morava com a minha mãe, era tão bem e tal. Sempre tem a ver com o passado, uma paixão, alguma coisa mal resolvida. E a questão da ansiedade tem a ver com o teu futuro. Eu sempre digo para as pessoas, o futuro não existe, é apenas uma palavra. E o passado passou. Nada do que você fizer hoje vai mudar o teu Não passado. tem como voltar atrás, O que eu né? tenho que fazer, Alan? Quando a pessoa chega no meu consultório e fala, o que eu devo fazer, Alan? Simples, viva o agora. O agora que importa. Se você vai ser alguma coisa lá na frente, é muito resultado do que você faz hoje, né? Você quer saber quem é uma pessoa hoje? Vai olhar o que ele fez há 5 anos atrás. Você quer olhar quem é uma pessoa daqui a 5 anos, vai ver o que ele faz agora. Viva o agora, faça o teu melhor agora, faça bem feito, faça diferenciado, porque daqui a 5 anos eu vou te encontrar bem. Agora, se você viver hoje preocupado com o futuro, você vai viver 5 anos e não vai acontecer nada na tua vida. Aí complica, né? Sim. Na sua visão, doutor, existem políticas públicas voltadas à saúde mental na rede do SUS e aonde encontrar? Até existe, né? Tem uns programas do CAPS, tá certo? Lugares de acolhimento, pessoas com problemas de saúde mental. Existe, certo? Tem profissionais, excelentes profissionais dentro dos CAPS, psicólogos, psicoterapeutas, tem os psiquiatras, tem. Agora, a grande verdade é que não atende essa demanda toda, não tem um bom atendimento, um bom acolhimento, eu acho que deveria ser bem melhor do que é, e causa muito espanto, em mim pelo menos, ver que as autoridades parecem que não estão muito preocupadas com isso. Coloca uma venda, né? Faz. Porque assim, não é só chegar, pegar o indivíduo que está ali com problema de saúde mental, seja depressão, seja ansiedade, estou falando das coisas mais comuns hoje, mas eu estou falando do paciente com esquizofrenia, com psicopatia, são pacientes que precisam ser cuidados, medicados, e às vezes essas pessoas não conseguem o acolhimento e o atendimento, Necessário. né? Então evitam ir a esses locais para serem atendidos. Sim, doutor Alan. Inclusive em relação à família, como é que fica nesse questionamento de interação, né, com aquele indivíduo que está nesse processo? Boa pergunta. Essa questão da família eu sempre falo para as pessoas, né? Quando a gente tem um ambiente familiar saudável, quando um ninho, né, ele é saudável, o passarinho vive feliz. Então, quando eu tenho um ambiente saudável em casa, onde tem um bom relacionamento entre o meu pai, a minha mãe, os irmãos, né? Imagina um ambiente onde o pai briga, agride a mãe, é alcoólatra, o drogado chega, agride as pessoas dentro de casa, né? Perturba o ambiente
uma mãe relaxada que não cuida da família, não está nem aí para os filhos, irmãos que vivem em processo de discussão o tempo inteiro, né? Enfim, dando trabalho, saindo para beber. Esse ambiente conturbado, ele deixa o indivíduo vulnerável. Então, nem todos os filhos vão ficar mal, mas alguns sempre você vai ver que ele absorve mais aquele ambiente negativo e termina adoecendo também. E vai para dentro do consultório para ser tratado do mesmo jeito. Então, a família é muito importante. Pessoas que se dão bem na vida e vêm de uma estrutura familiar bacana, normalmente elas têm um bom equilíbrio emocional. Então, é muito importante a gente ter um ambiente familiar saudável, tá certo? Onde você viva bem, viva a vida realmente de maneira plena e feliz. Aí todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai. Mais um ponto também, doutor, nessa pandemia as crianças, né? Teve muitas crianças É que verdade. desenvolveu crise de ansiedade, depressão. Sim, sim. Na realidade, como eu falei para você, é o seguinte, veja bem, eu até discordo um pouco dos colegas quando eles falam, as crianças estão desenvolvendo ansiedade, mas tem muito a ver não só com a própria criança, tem muito a ver também, Josmar, com a questão dessa criança. Eu sempre falo, as autoridades precisam entender que é melhor você cuidar de uma criança, fortalecer, potencializar essa criança, o emocional dela, para que ela se torne um adolescente forte, um jovem forte, um adulto forte. O problema é que nós estamos cuidando do adulto doente porque a gente não fortaleceu a criança, não fortaleceu a base, né? As crianças não são fortalecidas. Antigamente, as crianças tinham um instinto de sobrevivência, Tinha mais liberdade, brincavam na rua. de defesa. Hoje é totalmente diferente. Você ia na escola, discutia lá com teu amigo, ele colocava um rapidinho de você, você colocava nele e tá tudo bem, Hoje vai embora não. pra casa, tá tudo certo. Hoje é o bullying. Hoje ele vai para casa, ele chora, mamãe, tô sofrendo bullying, a mãe reclama com o diretor reclama com a professora, e ainda fala assim, ó, se a mãe vir reclamar, você perde seu emprego. Cria toda uma E situação. aquela criança foi super protegida e não desenvolveu o instinto de sobrevivência, né? Então, essa criança que não trabalhou esses instintos primários, né, que a gente chama dos instintos reptilianos, o que vai acontecer? Elas crescem de uma maneira frágil. Que ela não vai ter autodefesa, né? Ela não vai ter. Não vai ter, porque ela não trabalhou isso na base, na infância, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo isso, o problema da pandemia não está só relacionado à pandemia em si e as crianças desenvolveram, porque essas crianças já estavam fragilizadas, com o emocional instável, né? Eu falo sempre, qual é a última vez que você viu uma criança com o braço quebrado? Faz muito tempo. Sabe por quê? Porque a criança de hoje não brinca, não vive na essência. Você não vê essa criança brincando, sendo feliz, subindo no pé de coco, no pé de goiaba, num pé de, sei lá, de jambo, Brincando de bola. brincando de bola, né? Tá com os smartphone, deitado na cama, jogando, vendo filminho, né? Então essa criança vai crescer frágil. O senhor falou aí de smartphone, é muito importante falar a tecnologia, no seu ponto de vista. Até que ponto os pais devem dar ao filho um smartphone, um videogame? Não deve dar. Não deve, né? Não deve dar. A criança não tem que ter smartphone, né? Além do excesso de luminosidade, de informação que chega no cérebro dele, o cérebro dele não tem maturação para isso, tá certo? O que é que deve fazer? Botar a criança para brincar, jogar bola, trabalhar a região cognitiva dele, processo de aprendizado, aprender, montar, desmontar quebra-cabeça, escrever, brincadeiras saudáveis. É viver todas as etapas de ser criança, né? Eu brinco hoje, lá na minha casa, com a minha esposa e com os filhos, eu brinco de uma brincadeira que é a dedonha. Né? Nome com isso, nome com aquilo, para trabalhar a região cognitiva. Eu tenho um filho de 2 anos de idade, tenho um filho de 9, tenho um filho de 18 e uma filha de 22 anos e uma filha de 25 anos. Então, assim, eu trabalho os meus filhos para que eles cresçam fortalecidos emocionalmente. É fácil? Não é. Porque essa geração já está sendo moldada desse jeito, mas a gente tem que fazer por onde. Tem que fazer a diferença, porque senão vai permanecer da senão você vai ter uma légua de filho lá problemáticos dentro de casa. Não sabe lidar com nada, cresce, casa, o filho dele adoece, ele liga, mãe, pelo amor de Deus, meu filho está doente, porque não consegue resolver nada. E a partir do momento que você sai da casa dos seus pais, você tem que resolver seus problemas, né? Isso aí tem o seu caso que você falou aí, é referente que o quê? As pessoas não estão preparadas para isso, né? Criaram de uma forma equivocada. São adultos vulneráveis, né? Porque não foram fortalecidos na infância, né? Então, a gente vê isso, que não tem mais criança com o braço engessado porque elas não brincam. Eu até brinco dizendo o seguinte, antigamente metiolate doía. Né? Quando a gente, Hoje, quando a gente caía, que arranhava, a gente chorava por causa do metiolate. Hoje até metiolate é indolor. Ou seja, a criança hoje está sendo muito acarinhada, né?
E nós somos igual o gato. Quando é muito alisado, fica mufino, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a vida. Eu costumo dizer que os momentos de adversidades vão chegar na vida. Então, o que você tem que fazer? Aprender a lidar com a adversidade. Encarar a adversidade de frente, peitar a adversidade, administrar a adversidade e viver a vida, né? Porque uma hora a adversidade vai embora. Não tem adversidade que fique a vida inteira. Não tem como. Ela vai passar e em algum momento vai chegar uma outra adversidade na tua vida. Você tem que estar mais forte. Se você foge do problema, se você foge da adversidade, você não amadurece. Às vezes pensa que vai resolver fugindo, né? Sim. Mas não resolve. Fugir não é a solução. Eu vejo pessoas hoje tentando atentar contra a própria vida por conta exatamente de se acovardarem diante da adversidade, né? Uma empresa quebrou, tem lá problemas financeiros, e aí o que é que eu vou fazer? Eu tiro a minha própria vida. Não. Suicídio. Claro que não, cara. Vai lá, reprograma a tua vida, reprograma a tua mente, chama teus Recomeça. Fala, não tenho dinheiro para te pagar agora, eu tô indo trabalhar, assim que eu ganhar dinheiro eu resolvo esse problema contigo. Enfrenta essas pessoas, né? Eu vejo pessoas que, acabou o casamento, acabou minha vida, eu vou tirar. Por que você vai tirar a própria vida? Casa de novo, Recomeça. vê uma pessoa bacana para você, vai ser feliz, vai viver a vida intensamente, né? E a grande maioria também vai procurar logo o psiquiatra, vai tomar medicação, porque é muito mais fácil. Você está sendo medicado, toma medicação e vou dormir. Mas isso não resolve o problema, né? Isso só camufla. Porque quando você toma uma medicação para dormir, para te dar sono, você está tratando sintomas, né? A falta de sono é um sintoma que você não está bem. Você toma medicação e dorme. Mas quando você acorda e passa o efeito, você volta com o mesmo problema. O que eu tenho que fazer, doutor? Vai fazer psicoterapia, vai tratar na raiz o que é que está causando esse teu problema, essa tua insônia, essa inquietação no teu coração, na tua mente, para que você fique bem, para que você possa viver realmente a vida como deve ser vivida, é isso. Outro ponto é falar, agora na pandemia, houve diversas perdas, né? E essas famílias que perderam seus entes queridos, como eles Lidar com luto, lidar com o luto, que é algo que não é fácil para ninguém. É uma dor que... Uma dor insuperável. O luto é um processo de ruptura. Ruptura. Né? Tem que deixar aí. Ruptura. Então, quando você rompe, imagina, eu arranco teu braço, né? Inclusive, quando você perde um braço por amputação, você tem que viver o luto da perda do braço, né? Então, o que acontece? Quando você perde uma pessoa ente querida, existe de imediato uma negação para isso. Você não... Essa aceitação, salvo quando a pessoa está muito doente, chega a um ponto que está esgotamento por conta da família, por conta do próprio paciente e tal, às vezes chega como um alívio. Mas imagina a pandemia, tu tá bem, teu pai tá bem, de repente ele pegou o Covid, foi pro hospital, nem voltou para casa e nem pôde ser enterrado por ti. Justamente. Por quê? De lá já vai direto pra cova, porque não pode tocar, não pode fazer nada. Várias pessoas. O que é que eu tenho que fazer com isso? Simples, gente. Começar a aceitar, ressignificar a tua vida, saber que você pode fazer o que for, não vai mudar o passado. Eu vi algumas pessoas, viu, Josmário, colocando a foto, colocando normalmente um lacinho e colocando o nome luto. Na foto do perfil. Eu falo, a melhor maneira de você homenagear aquela pessoa que você ama e que faleceu e que veio a óbito, coloca uma foto dela num momento especial teu com ela. De felicidade, né? De alegria. Claro. Porque você vai colocar e você vai validar que valeu a pena aqueles momentos que você teve com aquela pessoa. Aí a pessoa morre e você bota lá luto, que você está esperando o colo das pessoas, que as pessoas ficam dizendo, dó, coitado. Você adoece, você se afunda. Está se vitimizando, na verdade. Está se vitimizando. Chegou a morte para mim, seja de um ente querido, do meu pai, da minha mãe, de uma tia, de um irmão. Cara, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que entender que vale a pena viver a vida, eu tenho que entender que apesar do que eu estou passando, a vida vai acontecer, outras pessoas estão esperando que eu faça algo. Então, assim, começar a lidar de maneira responsável com o próprio luto. É fácil? A gente sabe que não é fácil, mas é possível. Se você não está conseguindo, procure um profissional que vai te dar um baita de um apoio. Tem N psicólogos aí, especialistas na parte do luto, no processo da ruptura, vai te ajudar a ressignificar esse momento. E aí vai existir a saudade. Mas não vai existir mais a dor. A dor. Porque o problema é a dor. A saudade, ela vai existir, vai existir sempre. Momentos do lado daquela pessoa. Mas a dor não. Então, a minha recomendação para você que perdeu alguém na Covid, ou depois da Covid mesmo, procura um profissional que vai te ajudar a tratar a dor. Tá certo? A saudade não, você pode ter saudade é gostoso. A gente lembrar daquela pessoa, daqueles momentos felizes. Mesmo que eu chore, não tem problema. O choro não precisa ser reprimido, pelo contrário. Né? O choro dizem que alivia, né? Você está descarregando aquelas emoções. Reprimidos geram surtos psicóticos. Então, assim, não reprima seu choro. Chore o tanto que você tem que chorar por conta da saudade.
não viva a dor. Uma hora o luto precisa cessar para você poder continuar vivendo a vida. Para poder recomeçar e dar a volta por cima, né, doutor Alan? É claro, é isso. Doutor Alan, e muita gente pergunta se é possível você notar sintomas em quem está nesse processo de ansiedade ou depressão. Sim, é muito comum. Eles vão sempre sintomar, vão sempre sinalizar que não estão bem, tá? A pessoa, por exemplo, normalmente um quadro de ansiedade leva você a um processo de inquietação. Você fica inquieto. Porque como você está ansioso, você está preocupado com o amanhã, com o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a 2 dias, 10 dias, você fica inquieto, tá? Até que aquele fato aconteça. Mas a depressão, que tem mais a ver com o teu passado, ele te deixa num quadro de melancolia, de tristeza profunda, né? Normalmente as pessoas que são depressivas, eu costumo dizer que o ambiente mais saudável e mais seguro que você teve era o útero, foi o útero da tua mãe, quando você era bebezinho e estava na barriga dela. Ali existia um conforto acústico, não existia iluminação no teu rosto, não existia barulho, você ficava bem, feliz. E que mais? Você ficava ali numa posição que a gente chama de posição fetal, ali encolhidinho, com os joelhos em direção à região peitoral. A mesma coisa acontece com a pessoa depressiva. A mente vai querer te remeter a esse ambiente do útero. É uma forma de proteção, né? Autodefesa. Ela vai querer te defender. Então, o que é que ela faz? Você vai para o quarto escuro, não quer barulho, deita na cama, fica na posição fetal, porque ali você vai se sentir seguro. O problema é que você não está mais no feto, você não está mais no útero da sua mãe. Você já não é mais um feto e não está no útero da sua mãe. Você está na vida real. Vida real. Né? O que você tem que fazer? Está depressivo? Busca força de onde não tem. Vai buscar força de onde não tem, porque existe força em você. Então vai lá, busca força, procura um baita de um profissional que vai te ajudar a ressignificar esse momento tão difícil, vai te ensinar a dizer sim para a vida, porque tem uma frase minha que eu digo para as pessoas que não é dizer não para o que me faz mal, mas é dizer sim para uma vida feliz, intensa. Tu tá entendendo? Assim, às vezes eu não quero ser depressivo, eu não quero ser ansioso, eu não quero ter dívida. Não é dizer não para isso, mas é dizer, eu quero ter uma vida frutífera, estável financeiramente. Eu quero ter uma vida intensa, feliz, viver os melhores momentos da vida com a minha família, com meus amigos. É dizer sim para a vida. Porque não adianta tu dizer não para o que tu não quer, mas dizer sim para o que você quer, né? Tem uma frase que eu digo muito para as pessoas, essa frase marca muito. E eu vejo pessoas que eram obesas, não sei se você sabe, eu tinha 130 quilos, hoje eu tenho 89 quilos. E eu aprendi uma coisa com a vida. Se chama determinação, né? Quando eu tinha 130... tem muito a ver com o poder da decisão, tá? Porque as pessoas querem muito da vida, né? Se você perguntar para algumas pessoas, elas falam, eu quero ir à Disney com a minha família, eu quero ir a Fernando Noronha, eu quero fazer a viagem dos sonhos, eu quero comprar uma casa, eu quero emagrecer, eu quero fazer a faculdade. Mas o querer, a vontade, não vai te levar a lugar nenhum, porque ela é apenas vontade, tá? Ela é apenas um querer. Mas ela não quer que me faz ir a algum lugar, o poder da decisão. Quando você quer, mas quando você decide, você faz. No meu Instagram tem essa frase lá, as pessoas curtem muito. Quando eu quero, mas quando eu decido, eu faço. Tem a ver com o poder da decisão. Então, se você está depressivo, decida por uma vida intensa. Se você está ansioso, decida por uma vida de calmaria, de felicidade e tranquilidade. Se você tem problema financeiro, decida por uma vida frutífera, estável financeiramente. Se você tem uma vida que não está legal, decida por uma vida plena, feliz, onde você vai viver bem a tua vida. É o poder da decisão que vai te tirar de onde você está. Não tem a ver com vontade. Você pega um gordo e ele fala assim, eu quero emagrecer. Não vai emagrecer. Se não der o primeiro passo. Eu decidi pelo emagrecimento, eu decidi por uma vida saudável, isso faz toda a diferença, inclusive para a mente, como a mente dele vai se comportar. Porque a partir da decisão, eu tenho uma ação. Então eu preciso decidir para começar a agir. É assim que funciona a vida. Olha, então aí você que está nos acompanhando pelo CICAPcast, né? Isso aí foi essa motivação. Você deve dar aquele primeiro passo, tem que ser determinado para dar a volta por cima, né, doutora? Não adianta você chorar, reclamar. Não mas por quê? Porque vai existir sempre. Mas você tem que tomar aquela decisão, erguer a cabeça e seguir em frente, né? Gente, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do CICAPcast, hoje falando sobre saúde mental, com o entrevistado, psicanalista, o clínico Dr. Alan Calhado. Muito obrigado por estar aqui nesse podcast. Antes de terminar, vamos fazer uma dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica. Você que está em casa agora, você que está assistindo aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, que é o seguinte,
Qual o problema hoje das pessoas? Por que as pessoas estão desenvolvendo problemas de instabilidade emocional? Porque o foco delas não está onde deve estar. O foco está no problema e não numa vida plena e feliz. Tá? Então, é uma dinâmica que eu faço, inclusive, com meus pacientes quando estão lá no consultório. Pega teu dedo, coloca de frente do nariz aqui, tá? E olha para o teu dedo. Olha para o teu dedo. O teu dedo é o teu problema. Você está olhando para ele e aqui atrás está tudo embaçado, não é isso? Isso. Não é isso? Porque você está focando no problema. Mas a partir do momento que você olha para mim e para de olhar para o dedo, você está olhando aqui para a vida desembaça e o problema embaça, não é assim que funciona? Pronto, se você estiver ouvindo a gente agora, é simples. Para de focar naquilo que não é legal para a tua vida. Para de focar no problema e vai viver a vida plenamente, intensamente, vai ser feliz, aproveitar o melhor dessa vida. O problema uma hora vai passar. Eu costumo dizer o seguinte, se tá ruim para você, imagina para Marília Mendonça, que não pode fazer mais nada. Se você quiser mudar de local com a Marília Mendonça, ela vai ter o maior prazer de vir para o teu lugar e você ir para o lugar dela, porque para ela tá ruim, para você não. Tá só difícil, mas você consegue sobreviver a tudo isso. Então, vou encerrar por aqui. Gostei do bate-papo. Que ótimo. Doutor, Mário, obrigado mesmo. por Obrigado nada, pelo convite. Eu quero agradecer. aproveite e deixe suas redes sociais aí Vou para quem deixar. tá nos seguindo, viu? Ok. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é @Alan com 2 L's, ALLAN de navio, Alan Galhardo Oficial. @Alan Galhardo Oficial, as minhas redes Alan sociais. Galhardo Tem vídeo, Oficial. eu falo sobre depressão, ansiedade, pânico, autossabotagem, Isso. sobre a importância do perdão, você aprender a perdoar as pessoas, você lidar com o perdão, entender que perdoar é se libertar de um peso que não é teu. Enfim, tem um monte de coisa bacana lá no meu Instagram, tá bom? E eu quero agradecer a 4 pessoas, se você me permitir. Fique à vontade. Agradecer ao Dinarte, a Maria Rita, ao Giovanni, a Mônica, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de conhecer a SICAP, conhecer todos os colaboradores da SICAP. Estou torcendo muito por essa Que empresa. ótimo. Que bom conhecer todo mundo, vi o quanto vocês têm um potencial incrível. Então você que está aí também agora assistindo, se prepara porque vai vir muita coisa boa. Conversei hoje com o Dinarte, conversei hoje com a Maria Rita, conversei também com a Mônica. Vai vir muita coisa bacana. Esse é o aqui no- primeiro de muitos, é o primeiro episódio. Então, muito obrigado a você, Josimar, pela paciência, por estar aqui batendo esse papo. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, que você seja muito feliz. E conta comigo sempre. Precisou, só chamada por aqui. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alan. Eu agradeço. Esse foi o primeiro episódio do nosso SICAP Cast. Então você siga aí o SICAP Soluções Oficial no Instagram e também no YouTube. E até o próximo episódio. Beleza. Obrigado. Tchau.